Fala pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer uma camada perfeita, primeira camada perfeita aí numa impressora 3D, para evitar aí que o bico de vocês fique flutuando e não imprima bem, igual apresentamos ali, ou então fique pressionado demais e o filamento não saia corretamente na primeira camada. Então a gente apresentou aí dois problemas, tanto do bico flutuando, como o bico muito pressionado na mesa, e a gente vai aprender a calibrar o Z-offset para que a impressão fique perfeita e não dê esses problemas aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de imprimir qualquer peça do dia, a gente vai verificar se os eixos da nossa impressora eles estão calibrados, então se a distância dos dois eixos Z aí são as mesmas, se elas estão certinhos. Isso é muito importante para a nossa primeira camada. Se os eixos da mesa também estão certinhos, a gente pode fazer essa verificação com um paquímetro. E eles estando corretos aí, a gente pode começar a calibrar o nosso eixo Z. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir no menu, preparar, a gente vai mandar para a origem a nossa impressora. Então, ela vai aí para a parte de onde ela vai começar a fazer a impressão 3D que a gente carregar nela. Então, a gente aguarda aí um pouquinho até ela chegar no ponto da origem. E aí o nosso bico ele vai fazer uma descida, né, para calibrar automaticamente. Só que o que acontece? Vou tirar aqui um pedacinho que ficou de filamento, minha impressora já está aquecida, mas ele vai encostar a chavinha de final de curso na mesa e vai subir um pouquinho. Essa distância que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa distância entre o vidro e o bico é a distância do eixo Z, do Z offset, que esse bico vai ter que descer na hora da calibração. Então, quando a gente vier aqui no menu ou em controle, e aí vier em parte de movimento da nossa impressora, nosso Z offset está como 2,75. Ou seja, significa que a partir da origem, esse bico vai descer 2,75 milímetros aí para poder fazer a impressão. Quando ele estava descendo 2,75, ele estava imprimindo no ar a minha peça. Então foi aquele primeiro problema mostrado no início do vídeo. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui uma folha de papel. Eu vou vir em mover eixo da minha impressora. Vou mover 0,1 milímetros, tá? O eixo Z. E aí, ó, tá 2,7 ali de altura. O que eu vou fazer? Se eu aumentar, vai aumentar mais ainda essa distância. Eu quero diminuir até que o meu eixo Z, a minha ponta ali, ela agarre a minha folha e fique arranhando a folha. Ela não pode prender a folha demais, não. Mas ela tem que ficar arranhando a minha folha. Então, deu um valor ali pra mim, ó, pra ela ficar arranhando a folha. Vamos ver aqui. Um valor de 0,5 milímetros, menos 0,5 milímetros. Então, eu vou pegar esse valor e vou aumentar ele lá no meu Z offset. Como deu o valor negativo, eu sempre faço o valor que estava antes do meu Z offset menos o valor que eu encontrei lá na tela, que foi menos 0,5. Então, isso dá mais. Menos com menos dá mais. Então, vou voltar aqui, ó, controle, movimento, Z offset, e vou aumentar 5 ali. Então, vou aumentando ali. Vai dar 3,25 mais ou menos, né? Isso é um pouco de teste e erro, tá, pessoal? Nem sempre a folha dá certo. Às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ali eu vou colocar um pouquinho menos, 3,18, tá bom, eu acho, vai ficar legal. Vou guardar na memória. Se eu não guardar na memória, não salva, tá, gente? Guardo na memória. Vou voltar ali, vejo que tá salvo já o meu novo Z offset. Vou vir aqui no meu cartão SD e vou mandar imprimir o nosso cubo ali de calibração da impressora. Então ali, notem que a minha impressora já estava aquecida com o bico a 215 e a mesa 70. É sempre legal, gente, antes de fazer a impressão, a gente aquecer o bico primeiro e aquecer a mesa, a nossa impressão vai sair mais rápido ali. Por quê? Se a gente mandar com a mesa fria, o bico frio imprimir a peça, ele vai esquentar um para depois esquentar o outro para depois imprimir nossa peça. Então acaba demorando mais. Então, uma dica aí é você mandar aquecer o bico e a mesa ao mesmo tempo, antes, na mão mesmo, que ele vai inicializar a sua impressão aí bem mais rápido. Então, vamos ver aqui, ó, agora, depois da calibração, que na volta ali, ó,
Já começou a aparecer o risco do filamento. Ele desenhou o primeiro quadradinho ali, o skirt direitinho na peça, saindo uma quantidade de filamento razoável. E aí, para fazer o quadradozinho aí também, ó. Então, o nosso quadrado ele vai ficar bem perfeitinho e bem aderido à mesa. Eu não vou deixar esse quadrado ele continuar essa impressão, porque aqui eu só fiz o ajuste da primeira camada e vi que ela tá ok. Então, eu vou parar a minha impressão, porque para eu ter uma primeira camada mais perfeita ainda, é interessante que o meu vidro ele esteja bem limpo e que a gente está imprimindo aqui PLA. Então, é interessante também, eu coloco sempre a mesa aquecida, mesmo que PLA 70, 75 graus Celsius, dependendo se a interface do objeto com a mesa for muito pequena, eu ponho um pouco mais alta a temperatura. Mas vou parar aqui a impressão para a gente poder limpar a mesa e jogar o spray ali de cabelo aderente para aderir bem à mesa para fazer uma impressão bem feita. Então essas são algumas dicas da primeira camada. Outra coisa que é muito importante, que vocês vão ver aí, é colocar a primeira camada ela sempre bem mais a primeira camada ela ser mais devagar do que o restante das outras camadas, tá? Então visualizem aí como é que ficou a primeira camada, ela ficou bem perfeitinha, deu uma bolinha ali só de onde eu mandei parar a impressão, que um pouquinho de ferramenta derreteu, mas agora a gente vai ver a impressão sendo realizada depois dos procedimentos corretos. Uma vez com o meu Z calibrado, eu vou limpar com álcool ali o vidro da minha impressora. E vou também jogar o spray Carina de cabelo para poder fixar bem a peça. Agora com tudo prontinho, vamos lá ver como é que vai ficar essa impressão aí. Vou preparar, mandar aí para a origem e logo em seguida mandar imprimir aí a nossa peça na tela. Dá uma olhadinha.